Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Senhor, sê propício a nós, pecadores. Aleluia, plane o teu Espírito Santo, perdoa todos os nossos pecados. Continua falando conosco, Papai querido, e nos instrui na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. João 17:17. Senhor, santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Cristo. Toda a glória, toda a honra, louvor, domínio, adoração, tudo de inefável, seja dado ao Deus Pai Todo-Poderoso, Elohim, e ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus continue abençoando a todos. Livro de 2 Reis, aleluias, capítulo 8, texto áureo, assim diz o Senhor. Ben-Hadad é assassinado. O endereço para os irmãos poderem depois estarem também fazendo uma meditação ou acompanhando agora através das vossas Bíblias, física ou no smartphone. A palavra do Senhor está em 2 Reis, capítulo 8, verso 7, texto áureo. Ben-Hadad é assassinado. E Eliseu veio até Damasco, e Ben-Hadad, o rei da Síria, estava enfermo. E lhe contaram, dizendo: o homem de Deus veio para cá. E o rei disse a Azaelva: toma um presente nas tuas mãos e vai, encontra o homem de Deus e consulta o Senhor por intermédio dele, dizendo: recuperar-me-ei desta enfermidade? E foi Hazael ao seu encontro, levando consigo uma oferta e tudo de bom de Damasco. Ele carregou em 40 camelos. Chegou e apresentou-se diante dele e disse: o teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti dizendo: recuperar-me-ei desta enfermidade? E Eliseu disse-lhe: vai
e diz a ele: tu podes certamente te recuperar. Todavia, o Senhor tem me mostrado que ele certamente morrerá. E ele descaiu firmemente o seu semblante, até que ficou envergonhado. E o homem de Deus chorou. E Hazael disse: por que chora o meu senhor? E ele respondeu: como sei o mal que farás aos filhos de Israel? Colocarás fogo às suas fortalezas e matarás os seus moços à espada? Despedaçarás os seus filhos e racharás as suas mulheres grávidas. E Hazael disse: mas o quê? É o teu servo um cão para que ele fizesse esta grande coisa? E Eliseu respondeu: o Senhor tem me mostrado que tu serás rei sobre a Síria. Assim ele partiu de Eliseu e chegou ao seu mestre, o qual lhe disse: o que te disse Eliseu? E respondeu-lhe: ele me contou que tu certamente te recuperarias. Verso 15, texto áureo, Jeorão, rei de Judá. E sucedeu no amanhecer que ele tomou um tecido grosso e o mergulhou em água e o estendeu sobre a sua face, de modo que ele morreu, e Hazael reinou em seu lugar. Olha aí, ó. E sucedeu no amanhecer que ele tomou um tecido grosso e o mergulhou em água e o estendeu sobre a sua face, de modo que ele morreu, e Hazael reinou em seu lugar. E no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e ele andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque a filha de Acabe era sua esposa. E ele fez o mal à vista do Senhor, contudo o Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, o seu servo, já que ele prometeu sempre dar uma luz a ele e aos seus filhos. Nos seus dias, Edom se revoltou contra estar debaixo da mão de Judá e fizeram um rei sobre si mesmos. Assim Jeorão atravessou até Zair e todas as carruagens com ele, e ele se levantou à noite e feriu os edomitas, os quais os cercaram, e os capitães das carruagens, e o povo fugiu para dentro das suas tendas. Contudo, Edom se revoltou contra estar sobre a mão de Judá até este dia. Então, Líbina se revoltou ao mesmo tempo, e o restante dos atos de Jeorão e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, o seu filho, reinou em seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, 2 Reis 8, verso 12 e 13,
Em seguida, Eliseu compartilhou sua visão profética de que Hazael assolaria Jael, da perspectiva da teologia pactual. Israel e o rei de Israel mereciam esse juízo horrível. Essa mensagem terminou com Eliseu declarando claramente que Hazael se tornaria rei. Ao darem essa mensagem, Deus e Eliseu instigaram a traição de Hazael ou encorajaram o início de uma traição que já estava planejada. Capítulo 8, verso 14 e 15. Hazael de fato repetiu para Ben-Hadad as palavras do profeta, mas no dia seguinte matou o seu rei e assumiu o trono. Com esse registro, os dados são novamente arranjados cronologicamente. Capítulo 8, verso 18. Após o início formal, a avaliação relata que Jorão foi um rei mau e observava que as influências corruptoras de Acabe e Jezabel tinham alcançado Judá. Os caminhos do rei de Israel provavelmente se referem à adoração de Baal-Melcarte. Ver nota em 1 Reis, capítulo 16, versos 23 e 28. É improvável que o bom rei Josafá previsse esse resultado quando fez aliança de casamento com Acabe. Verso 8, capítulo 8, verso 19. Mais uma vez, como no caso do ímpio rei Abias, 1 Reis 15, verso 4 e 5, Deus tolerou e preservou um rei ímpio e seu reino por causa do caráter de Davi. O exemplo de Jeroboão I foi uma força maligna que destruiu os seus sucessores. O exemplo fiel de Davi preservou até mesmo sucessores ímpios e um reino ímpio da destruição. 2 Reis, capítulo 8, verso 20 e 21. Durante os reinados de Acabe e Josafá, os dois reinos podiam fazer reivindicações de império, embora Acabe fosse claramente um membro superior da aliança. Esses versículos registram a perda da última pretensão de Judá para este ciclo, enquanto ambos os reinos entravam em um período de adoração idólatra e fraqueza. A breve descrição do ataque à noite contra os edomitas que os cercavam pode ser traduzida de duas maneiras. A frase difícil pode ser ele e os chefes das suas carruagens de guerra atacaram os edomitas que os cercavam, ou de noite ele atacou os edomitas que os cercavam e os chefes das suas carruagens de guerra. A primeira opção é mais provável porque, mesmo em declínio, Judá tinha maior probabilidade de ter uma pequena divisão de carruagens de guerra do que Edom. E ainda, a próxima frase, o povo fugiu para dentro das suas tendas, também é ambígua. O povo pode se referir aos edomitas que fugiram de modo que a rebelião não foi esmagada, ou essa referência pode ser as carruagens de guerra de Jeorão, que foram para casa sem subjugar a rebelião. Desta vez, a segunda opção é a mais provável. Ao perder o controle de Edom, Judá perdeu o controle das rotas de caravanas para o sul. Judá também perdeu Líbna, na fronteira do antigo território filisteu. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Capítulo 8, verso 22. Até este dia se refere à data da escrita de um antigo documento que foi incorporado na versão canônica de 2 Reis. O escritor final de 2 Reis incorporou parte desse documento anterior em sua obra acabada. As declarações da conclusão do reino de Jorão são inteiramente formulários. Só até aqui, meus irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Nós vemos que nas crônicas aqui do rei, no livro de rei, a maioria aqui foram reis ímpios que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas Deus, como ele tinha um juramento a Davi
e a sua posteridade, que haveria uma luz, um remanescente. Deus manteve-se fiel, imutável, em ser longânimo e, aleluia, e tolerar até reinados ímpios por causa de Davi e a sua semente. O grande amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão dos anjos, as doces consolações do Espírito Santo de Deus são com todos aqueles que amam e aguardam a sua segunda vinda, e todos que concordam digam amém. 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Quer aceitar Cristo como seu Senhor? Quer voltar aos caminhos do Senhor? Diga assim: Pai, perdoa os meus pecados. Pai, coloca o meu nome no livro da vida. Eu creio em Jesus, eu creio que Jesus venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, vivo e reinando para todo sempre. Me cobre com teu sangue, coloca o meu nome no livro da vida. Pai, estou retornando agora para a tua casa. Andei em lugares áridos, andei em caminhos tortuosos, estava num tremendal de pecado. Pai, me recebe de volta. Estava como filho pródigo, como um filho, aleluia, desobediente, mas eu quero, Pai, por favor, voltar para os teus caminhos. Me ajuda, aleluia, a encontrar misericórdia através de ti e me fortalece, aleluia, nos teus caminhos santos, como diz a tua palavra. No demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Muito obrigado, Pai, por me perdoar, me cobre com teu sangue, me justifica, porque eu sei que nós temos um advogado fiel que chama-se Jesus Cristo, o Nazareno. Que Deus continue abençoando a todos. Parabéns pela sua decisão por Cristo Jesus e que Jesus é Senhor nas nossas vidas. Deus abençoe, graça e paz seja multiplicada. Shalom Adonai.